Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai apresentar o trabalho sobre oscilador Pulse-Fit e transistor. O nosso grupo é formado por José Luan, Gustavo Mauro e Arthur Vasconcelos. Pode passar. Dando uma introduzida na história dos osciladores, os osciladores eles foram inventados por dois engenheiros, o Armstrong e o Macer, inventaram o primeiro oscilador. O Edwin Armstrong, que é um norte-americano, ele inventou o primeiro oscilador em 1912. E o Alexander Mason, de forma independente, ele fez o primeiro em 1913. O oscilador do Alexander ele era muito usado nos primeiros rádios transmissores à válvula. Os osciladores Colespeed, ele é um circuito baseado no oscilador LC, projetado por Edwin Henry Colespeed, pioneiro na comunicação. Trata-se de um oscilador de alta frequência que deve obter sua saída um sinal de frequência determinada por uma bobina ou um par de cristal de quartzo. A bobina empregada neste tipo de oscilador não tem derivação. A frequência da operação do circuito vai ser determinada pela indutância da bobina, ou frequência do cristal, e pelos valores dos capacitores. Um oscilador como este pode gerar sinais que vão desde a faixa de áudio até algumas dezenas de megahertz. Pode passar. O oscilador Colespeed com transistor, a teoria é que ele possui capacitores duplos em séries conectados aos indutores em paralelo, formando um circuito tanque ressonante. Os valores obtidos desses capacitores e indutores ajudam a determinar a frequência de oscilação. Esses osciladores Colespeed com os transistores eles podem ter vários tipos de configuração, como a do base comum, coletor comum e emissor comum. A mais usada nas configurações é a de base comum, que tem como redução dos efeitos da capacitância da base do transistor, o que permite alcançar frequências bem mais elevadas do que nas outras duas configurações. A frequência é calculada de uma forma bem simples. F é igual a 1 sobre 2π vezes L vezes raiz de L vezes C. Lembrando que o C a gente calcula como o primeiro capacitor vezes o segundo capacitor sobre a soma dos dois capacitores. Pode passar. Boa noite, professor. Bom dia, ou boa tarde, né? Meu nome é José Luan e, seguindo a apresentação, eu irei falar sobre o oscilador Colpitts com FET. Começando, vamos falar um pouco sobre o projeto de oscilador Colpitts com FET. Explorando um pouco, utilizando o transistor de efeito de campo, mais conhecido como FET, o oscilador Colpitts é amplamente utilizado em circuitos eletrônicos, especialmente em aplicações de rádio e comunicação, devido à sua capacidade de gerar sinais de alta frequência de maneira estável. No coração deste oscilador, temos uma rede de feedback composta por dois capacitores em série e um indutor. Essa configuração define a frequência de oscilação, que é determinada pela ressonância entre os capacitores e o indutor. O papel do FET nesse circuito é crucial, pois ele atua como um amplificador que sustenta as oscilações, fornecendo o ganho necessário para compensar as perdas na rede de feedback. Seguindo a apresentação agora, eu vou falar um pouco sobre as vantagens de uso de FET em aplicações de alta frequência. O uso de osciladores Colpitts com FETs em aplicações de alta frequência oferece várias vantagens que são fundamentais para o desempenho e a confiabilidade dos circuitos. Primeiramente, o FET proporciona uma alta impedância de entrada, o que minimiza a carga sobre a rede de feedback do oscilador. Isso resulta em uma frequência de oscilação mais estável e menos sujeita a variações indesejadas, o que é crucial em ambientes de alta frequência onde a precisão é essencial. Outra vantagem significativa é o baixo nível de ruído gerado pelos FETs em aplicações de alta frequência, como em sistemas de comunicação por rádio ou em equipamentos de teste e medição. A pureza do sinal é crítica. O FET, por operar de maneira unipolar, tende a gerar menos ruído de disparo em comparação com os transistores bipolares, resultando em sinais mais limpos e com menor distorção. Além disso, os FETs têm uma rápida resposta a sinais de alta frequência,
graças à sua menor capacitância de entrada e alta mobilidade dos portadores de carga. Isso permite que os osciladores Colpitts com FETs operem eficientemente em frequências muito elevadas, oferecendo um desempenho superior em aplicações que exigem uma resposta rápida e precisa. Falando agora um pouco sobre as aplicações e variações do oscilador Colpitts com FET. Dentre as aplicações, primeiramente, estão elas com os geradores de sinal RF, usados em comunicação sem fio devido à sua estabilidade e precisão de frequência. Também osciladores de cristal e frequência, que proporcionam frequências específicas e estáveis para aplicações como relojoaria eletrônica, circuitos de modulação e demodulação são utilizados para a transmissão e recepção de sinais modulados com alta estabilidade de frequência, e também geradores de frequência ajustáveis, que permitem ajustes na frequência para testes e desenvolvimento dos circuitos. Falando um pouco agora sobre as variações, temos entre elas com fonte de tensão variável, que permite o ajuste preciso da frequência através da variação da tensão de fonte, com feedback capacitivo, que melhora a estabilidade da frequência usando capacitores para feedback, com ajuste de indutância, que oferece uma flexibilidade na sintonia da frequência usando indutores ajustáveis, com MOSFET com MOSFET, que utiliza o MOSFET para oferecer maior estabilidade e linearidade devido à alta impedância de entrada. Essas variações destacam a versatilidade dos osciladores Colpitts com FET e em diversas áreas da eletrônica. Boa noite, professor. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Arthur e eu vou falar sobre as simulações. Só deixar uma observação que as simulações desse seminário foram feitas no Fausted, pois nenhum dos aplicativos indicados e nem o Tinkercad conseguiam suprir a quantidade de componentes para montar os circuitos. Aí foi feito no Fausted. Bom, primeiramente tem esse circuito com o transistor e basicamente esse resistor de 10K, ele vai limitar a corrente e estabilizar o transistor. Os capacitores, dois deles vão agir como um divisor de tensão capacitivo e vão realimentar positivamente o transistor para suprir as oscilações. E um dos capacitores o divisor de tensão é entre o capacitor de 600 nanofarad e o de 100 picofarad. E o outro resistor de 100 picofarad é conectado entre o emissor e o coletor, para estabilizar a frequência de oscilação. O indutor forma o circuito LC, como o Gustavo falou, para você determinar a frequência do circuito. Ele serve para você fazer o cálculo. O transistor ele vai aplicar e vai manter as oscilações no sistema. E esse resistor de 2.200 ohms no emissor vai definir o ponto de operação. Já nesse outro sistema, que aqui é usando o FET, ele basicamente vai funcionar em corrente CC. Por que em regime CC dessa vez? Porque ele vai ajudar a polarizar o FET, operando na região certa e vai ajudar a reduzir o ruído. O indutor, novamente, da mesma forma no circuito do transistor, ele vai ser usado para formar o circuito LC, para você fazer o cálculo da frequência. Os capacitores são dois em série com o indutor para formar o circuito LC e um em paralelo e em série com para causar estabilização no circuito. O FET vai manter as oscilações, amplificando o sinal de feedback para sustentar as mesmas oscilações e controlar a tensão. E o resistor, esse resistorzinho que está aqui de 1K, ele vai controlar a corrente do FET e vai garantir a oscilação, garantir o mantimento da oscilação. Terminei. Boa noite, professor. Esse foi o nosso trabalho, fim dele. Obrigado a todos novamente. Obrigado ao senhor, nossas referências, e foi isso. Muito obrigado. Até a próxima.